E aí, tudo bem? Olha só, eu demorei um pouquinho para fazer a. Na verdade, eu já terminei um outro livro depois desse, que é o Ivanhoe. Mentira, Ivanhoe. Eu não sei por que se chama. Algumas pessoas chamam aqui de Ivanhoe, né? De Walter Scott. Eu demorei mais para fazer o vídeo porque eu li o livro que tem lá suas poderosas, eu sempre esqueço de falar, 492 páginas, acho que não dá nem para focar, né? 492 páginas dos dois lados em português. Olha aqui, de um ladinho, do outro ladinho, tudo em português. Eu demorei mais para assistir o filme do que para ler o livro. Eu assisti o filme, o original, de 1952, se eu não me engano. O de 2000 e tralalá, eu não consegui para assistir. Enfim. Mas assim, eu já vou adiantando algumas impressões. O livro, ele é um pouco confuso pelo tanto de personagem que tem, sabe? É muito nome, muita gente, né? E aí eu assisto o filme para dar uma melhorada, assim, na minha ideia da história. Só que o filme, apesar de ser a mesma história, ele troca personagens. Então, por exemplo, em vez do Bobo ir resgatar o pai do Ivanhoe, isso. É o próprio Ivanhoe que vai. Enfim, no filme, o Ivanhoe, o tal do Ivanhoe, ele aparece do começo ao fim, ele é o herói do filme. Neste livro, ele praticamente não existe. Ele aparece um tiquinho aqui, um tiquinho ali, um tiquinho lá. Aparece mais o Ricardo Coração de Leão, que é o rei, do que o próprio Ivanhoe. E eu achei muito curioso isso. Por que seria que este recurso do autor de botar o nome de um personagem que muito bem podia ser um personagem secundário, ou enfim, é estranho, né? Vou ler aqui um resuminho. Aqui, ó, Ivanhoe, de Sir Walter Scott, é um romance histórico situado na Inglaterra no final do século XII. A trama segue Sir Wilfrid de Wilfrid de Ivanhoe, um cavaleiro saxão deserdado por apoiar o rei Ricardo Coração de Leão contra o usurpador príncipe João. O livro destaca torneios, batalhas, o romance de Ivanhoe com Lady Rowena e a luta contra a injustiça normanda com a ajuda de Robin Hood. Robin Hood, exatamente, ele aparece, né? A história narra a tensão entre os invasores normandos e os saxões nativos após a Terceira Cruzada. Depois disso é que se formou a Inglaterra. Ivanhoe retorna disfarçado da cruzada, vence um torneio em Ashby e busca recuperar a honra e o amor de Rowena, mesmo deserdado pelo seu pai Cedric, que aparece o tempo todo no livro. O rei Ricardo Coração de Leão retorna disfarçado como Cavaleiro Negro para recuperar seu trono com a ajuda de Ivanhoe, que aqui está escrito Ivanhoe, e foras da lei como Robin Hood. Pois é. Apesar que não aparece esse nome Robin Hood, tá? Rebeca e o preconceito. A personagem de Rebeca é uma jovem judia que cuida do Ivanhoe ferido. Ela e seu pai, Isaac de York, sofrem perseguição, ilustrando o intenso antissemitismo da época. Rebeca é acusada de bruxaria por Brian de Bois-Guilbert, um templário vilão, dos Cavaleiros Templários, e salva por Ivanhoe em um combate judicial. E eu acho que eu estou falando muito, se você não leu. Mas enfim, tá na internet, tá? A obra é um clássico de aventuras que define um romance histórico, explorando temas como honra, cavalaria e lealdade. Então, vale muito a pena ler, só que não vai muito com sede ao pote, tá? Do próprio Ivanhoe, porque ele, nessa história, praticamente não existe, ou existe muito pouquinho, tá?
aqui o livro, que é muito bonito, muito prazeroso. Eu adoro o cheiro de livro. Esse também é da Clube de Literatura Clássica, que tem algumas gravuras muito interessantes. E super recomendo, é divertido, é gostoso de ler, né? Dá para ler até rapidamente. E aí você vai ver um negócio que era muito em voga, né? Que era justamente essas lutas que, se você não for cristão, você não vale nada, você é jogado no lixo. Que foi uma distorção dos ensinamentos de Jesus, né? Que Cristo é um título que deram para Jesus, especialmente depois que o Império Romano resolveu tornar a religião oficial do Império a religião cristã, ou seja, né? Aí virou Jesus Cristo. E muitas guerras foram travadas em nome dessa tal, né? Desse tal cristandade, ou cristiandade, sei lá como é que fala. E muita violência, muita perseguição, especialmente aos judeus, por exemplo, nessa época. Engraçado, né? Foram os judeus que mataram Jesus, com auxílio do Império Romano, obviamente. Depois os judeus foram perseguidos pelos cristãos. E hoje em dia essa história se repete sem parar. Quem tem razão? Absolutamente ninguém, porque quem persegue nunca tem razão. Então, o Jesus de Nazaré deixou uma mensagem de amor. E aí você vai ver no livro que a última coisa que os cavaleiros templários ou aqueles que vão lutar na Terra Santa para conquistar terras, desbravar, fazer prisioneiros, trazer riquezas, são tudo menos cristãos. Eles se denominam cristãos, como hoje a gente vê, né, por aí, tanta gente se denominando cristão e fazendo tudo ao contrário que Jesus sempre ensinou, né? Então, este livro é uma aula de história. É muito, muito interessante. Tem 2 romancezinhos aí no meio da história toda, mas é muito legal. O filme, ele apaga personagens como o dono dos porcos lá, o que toma conta dos porcos, o Bobo, que tem um papel impressionante, que era o Bobo, o empregado do Cedric, né, o pai do Ivan Ioé, e ele é apagado no filme, e tudo até que o Bobo faz, que no final ele se torna um herói, é o Ivan Ioé que faz. Por quê? Para fazer um filme com o nome de Ivanhoe, o Ivanhoe tem que fazer alguma coisa, né? Ele participou de uma batalha, ficou ferido o tempo todo e no final ainda quase que morre, né? Então, assim, ele tem pequenas aparições durante o livro. Para mim, de longe, não é o personagem principal. Talvez o Cedric, o pai dele, aparece muito mais que ele, ou o Ricardo Coração de Leão, que aparece como Cavaleiro Negro, que rouba a cena. E é engraçado que, olha isso aqui, essa capa é de simplesmente o Cavaleiro Negro, não é do Ivanhoe. Vai entender, né? Talvez seja essa a mensagem subliminar. Bom, é isso, eu esperei. E assim, se você for assistir o filme, tenha bastante paciência, tá? Porque assim, ai, que coisa chata. É muito bonito, muito colorido. 1952, hein? Então, assim, tem os atores e atrizes que eram os inesquecíveis da época e tudo mais. Mas, desculpa, perto das atuações que a gente tem hoje, é uma coisa meio travada. Quase, sei lá, não é nem um personagem de teatro, é muito travado, é muito esquisito, é uma interpretação assim muito tosca, muito superficial, muito... Ah, mas por que você chegou aqui? Ah, cavaleiro, nananana. Sabe, uma coisa assim, super artificial, parece um grupinho de escola que resolveu fazer peça pela primeira vez e ninguém deu instrução nenhuma. É mais ou menos isso. Mas vale a pena, procure aí o Ivanhoe no filme, mas leia o livro, que eu acho que é mais bom negócio, como sempre, né? Eu acho que eu estou ficando muito, como que se diz? Previsível, porque sempre os filmes não me agradam e o livro é sempre melhor. Beijo, até a próxima leitura.